Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 81. Na segunda e terceira vezes, a formiga rainha não escapou. A formiga rainha soltou um grito, suas asas foram arrancadas e seu corpo se transformou em um borrão de carne e sangue. Os 3 golpes estouraram o corpo, explodindo-o até a morte. De repente, o corpo da rainha começou a encolher e depois a enrolar-se. Habilidade: Carla. Com o mesmo progresso, uma película cristalina apareceu em seu corpo. A membrana tem um poder defensivo extremamente forte, e a grande faca do guerreiro esqueleto não consegue nem cortar 00. Peça flores 0. Mesmo o ataque do mago esqueleto não conseguiu quebrá-lo por um tempo. É outra habilidade semelhante à defesa extrema. Veja quanto tempo você consegue durar. Todas essas habilidades têm limite de tempo e quanto mais forte o ataque, menor será a duração. Os guerreiros esqueletos estão atacando constantemente, os magos esqueletos também não param. Vários ataques continuaram caindo sobre a formiga rainha. Depois que a formiga rainha se enrolou, seus gritos nunca pararam. Os gritos ressoaram por toda a caverna das formigas. Depois de um tempo, o som de um rastejamento denso soou em meus ouvidos. Lin Moyu virou a cabeça e viu que um grande número de formigas vinha correndo de várias cavernas. Eles são loucos, são rápidos. É a habilidade da formiga rainha, convocar colônias de formigas. A formiga rainha usou suas habilidades para chamar todas as formigas da caverna. Vendo esta cena, Lin Moyu não entrou em pânico, mas revelou um sorriso estranho. Existe uma coisa tão boa. Lin Moyu raramente ri e deve haver coisas boas quando ele ri. Mais de uma dúzia de guerreiros esqueletos que atacavam a rainha das formigas desapareceram repentinamente e no segundo seguinte apareceram na frente de Lin Moyu. Eles rapidamente encontram a colônia de formigas em alta velocidade. O Zero Seleton Magé também virou a ponta da lança e apontou para a colônia de formigas. Uma rodada de fogo matou instantaneamente uma formiga voadora. Depois, há o barulho constante das conexões. O cadáver explodiu um após o outro. Cada movimento traz uma enorme quantidade de habilidades. Não importa quantas colônias de formigas existam, nem pense em correr. A experiência é realmente andar em um foguete, direto para cima. Ao ouvir o chamado da formiga rainha, parece que as formigas de toda a caverna vieram correndo. Não está claro quantos Limo existem, de qualquer forma, há muitos, muitos mais. Basta olhar para a experiência dele. Quando entrei no formigueiro a experiência era de 38%, mas agora chegou a 65% e continua subindo. Se houver tantos monstros explodindo o tempo todo, sua velocidade de atualização pode definitivamente superar a de todos. Finalmente, a habilidade da rainha acabou. Não chegam mais colônias de formigas. Lin Moyu gritou secretamente de pena. A experiência atingiu 78% neste momento, o que é 40% a mais do que ao entrar no formigueiro. A habilidade parou, a formiga rainha esticou novamente o corpo e os ferimentos que acabará de sofrer foram curados e até suas asas cresceram novamente. Eu não esperava que tivesse um efeito terapêutico. Com um aceno de sua grande mão, ele mais uma vez sitiou a formiga rainha. A formiga rainha abriu as asas, que cortaram o esqueleto do guerreiro como uma grande faca. Varreu o guerreiro esqueleto, mas infelizmente o dano não foi grande, e o guerreiro esqueleto saltou e correu de volta. Em um instante, a formiga rainha ficou gravemente ferida novamente. A habilidade da formiga rainha parece ter entrado em espera e não é usada novamente. Os ferimentos no corpo tornaram-se cada vez mais graves, e a formiga rainha também continuou a gritar e gritar.
130 guerreiros esqueletos, 70 magos esqueletos, ataque totalmente saturado. Depois de resistir por apenas 10 segundos, a formiga rainha caiu no chão. Mate a formiga rainha do deserto, experimente mais. Obtenha uma arma de nível prata, lança de formiga rainha, obtenha joias de nível prata, anel de formiga rainha. Obter ovos da rainha do deserto. Obtenha núcleos de cristal de monstro de baixo nível. Queen ANT Spear, arma de nível prata. Força mais 80, físico mais 80, habilidade com arma aumentada em 13%, disponível após o nível 20. Anel Formiga Rainha, joias de nível prata, espírito mais 50, físico mais 50, velocidade de recuperação mental aumentada em 10%, nível 20 disponível. Ovos da Rainha do Deserto. Os ovos das formigas rainha do deserto podem ser incubados por tratadores de animais para obter formigas rainhas. 7. Capítulo 91. Como acima não funciona, vamos abaixo. Ovos da Rainha do Deserto. Lin Moyu olhou para o item transparente na palma da mão, que tinha o formato de um ovo. Essa coisa é dada ao manipulador de feras e pode chocar a formiga rainha do deserto. Com uma formiga rainha, milhares de colônias de formigas podem ser cultivadas. Contanto que o tratador da fera controle a rainha, isso equivale a controlar a colônia de formigas. Embora o nível da formiga rainha do deserto não seja alto, a fera pode aumentar seu nível. Lin Moyu sentiu que essa coisa deveria valer mais dinheiro. Você pode perguntar quando voltar. Quanto às duas armas de prata, para Lin Moyu elas eram dispensáveis. Ou seja, você pode trocar algum dinheiro. 1 minuto se passou depois que a formiga rainha foi morta e o corpo desapareceu. Uma passagem foi exposta. O guerreiro esqueleto correu primeiro para a passagem. Depois de entrar no formigueiro, na verdade, ele começou a se mover para o subsolo. E o canal está no ar. Não havia um único monstro na passagem, e ele subiu até que a luz do sol foi vista novamente. A sombra do solo desapareceu e o calor envolveu novamente a terra. Ainda é areia amarela e você não consegue ver a cabeça de relance. Está mais quente aqui, como se você estivesse assando. Atrás da saída há uma floresta montanhosa e íngreme. Uma montanha divide a cópia. Para chegar até aqui é preciso passar pela caverna de formigas 310. Neste ponto, 11 horas se passaram desde a inserção da cópia. Esta cópia é muito grande e perde-se muito tempo para encontrar o caminho. O guerreiro esqueleto avançou rapidamente, apressando-se. Quanto mais tempo se arrastar, menor será a probabilidade de obter o coração de um tirano. De repente, um raio de luz desceu direto e caiu sobre Lin Moyu. A armadura de esqueleto emite uma luz branca deslumbrante para bloquear o ataque. O ataque é forte e a armadura do esqueleto está desmoronando rapidamente. Lin Moyu ficou surpreso e recuou rapidamente. A luz então atingiu o deserto e explodiu em rajadas de areia. Então houve luz novamente. Os guerreiros esqueletos rapidamente formaram uma parede de escudos para proteger Lin Moyu. Seguindo a direção da luz, o agressor foi avistado. Era um monstro que Lin Moyu nunca tinha visto antes. O monstro flutuou no ar cerca de 10 metros acima do solo. O formato é uma bola enorme, com cerca de 2 metros de diâmetro. Há um olho na bola. O olho ocupa 80% do corpo do monstro e ainda está a 100 metros de distância neste momento. Ataque de uma distância muito longa, e coloque tantos esqueletos sem lutar, apontando diretamente para si mesmos. Este monstro é bastante interessante. O mestre foi atacado e o guerreiro esqueleto avançou o mais rápido possível. Depois que o monstro atacou 2 vezes e descobriu que era ineficaz, ele se virou e fugiu. O mago esqueleto atacou. Não foi dada nenhuma chance de escapar, e os ataques do mago esqueleto o dominaram. Também foi acompanhado pela técnica de detecção de Lin Moyu. Monstro olho demoníaco, monstro de elite super aprimorado. Nível 28. Força, 500 agilidade,
2.000. Espírito, 6.500. Físico, 3.000. Habilidade, raio de destruição. Acontece que era um monstro mágico. Vendo um atributo espiritual tão elevado, Lin Moyu sabia que esse monstro pertencia ao departamento de magos. Os lugares estranhos do departamento de magos são comuns, mas é a primeira vez que vejo assim. O atributo força é inferior aos monstros comuns do mesmo nível. Parece que todos os atributos são dados ao espírito. O poder dos raios de destruição não é realmente pequeno. Capítulo 82. Quase quebrou a armadura do esqueleto de uma só vez. O segredo é que a distância de ataque é muito longa, mais de 100 metros podem lançar um ataque e voar. E achou o ataque chato, e até fugiu. Pensando assim, é realmente difícil de lidar. É uma pena que Lin Moyu tenha muitos magos esqueletos e o poder de ataque seja assustador. Uma saraivada caiu e o olho do demônio foi imediatamente destacado. Mate monstros de olho demoníaco de nível 28, experiência a mais. Obtenha cristais primários de olho demoníaco. Cristal de olho mágico primário. Adereços mágicos. Alquimistas podem usá-lo para fazer adereços, e magos de formação também podem usá-lo para organizar formações. Lin Moyu olhou para ele e guardou o cristal do olho demoníaco. Essa coisa parece ter muito efeito, mas o nível está muito baixo. Qualquer coisa trazida com o elementar, o efeito é basicamente usar abaixo do nível 40. Depois de passar do nível 40, é uma categoria intermediária. Acima do nível 70, pertence à categoria avançada. De modo geral, exceto alguns itens especiais, aqueles com a palavra primário não terão um valor muito alto. Com essa experiência, Lin Moyu começou a prestar atenção no céu. Os guerreiros esqueletos também ficam de olho no céu enquanto avançam. Logo, um enorme edifício apareceu à vista. Parece um castelo. Fora da guarda do castelo, existem cabanas, dispostas em ordem. Um acampamento militar, você pode ver à distância inúmeros orcs se movendo no quartel. Existe até um parque infantil no quartel e nele também praticam formações militares. Lin Moyu começou a entender o significado de tirano. Significa rei. O monstro do quartel tem cabeça de leão e corpo coberto de pelos. Vestindo armaduras, cada um tem mais de 3 metros de altura. As ações são limpas e ordenadas, e a majestade é majestosa. Não é como um monstro disperso, é fácil quebrar um por um. Aqui, um monstro descuidado precisa enfrentar mais de 10 monstros ao mesmo tempo. Este não é um monstro comum, todos eles são monstros de elite super aprimorados. Mais poderoso que os monstros do mesmo nível de réplicas de dificuldade de pesadelo. Mesmo uma equipe de 40 pessoas pode ser difícil de combater. Requer boa coordenação, equipamento de primeira linha e habilidades versáteis. A menos que, como Lin Moyu, esmague o passado com uma força absolutamente poderosa. Os Skeleton Warrior já atacaram. O mago esqueleto seguiu. Há monstros flutuando no quartel e os guerreiros esqueletos são encontrados pela primeira vez. Um aviso foi emitido imediatamente, o portão do quartel se abriu e um exército de mais de 100 pessoas saiu correndo. Esta é a forma de jogar que pertence a Lin Moyu. Ele também estava pensando no que faria se mudasse para outra profissão. Deveria haver uma classe de longo alcance para puxar o monstro Demon Eye, em seguida, destruir o monstro Demon Eye primeiro. Em seguida, limpe o passado aos poucos e aos poucos devore os monstros do quartel. Caso contrário, como ele, enfrentando diretamente o exército orc, a morte é certa. Lin Moyu seguiu o mago esqueleto e ao mesmo tempo lançou a técnica de detecção. Guerreiro Leão do Deserto, monstro de elite super aprimorado. Nível, 28. Força, 6.500 agilidade, 5.000 espírito, 2.000 físico. 5.000. Habilidade, nenhuma. Comparado com a formiga decolagem, a força do guerreiro leão é mais forte e a agilidade é muito melhorada.
Alta resistência e agilidade melhoram muito a eficácia do combate. O físico é mais fraco que o da família das formigas, apenas 5.000. Mas vendo a armadura que usavam, Lin Moyu sentiu que esse físico de 50-0 poderia estar um pouco hidratado. Antes do guerreiro esqueleto colidir com o guerreiro leão, o ataque de habilidade do mago esqueleto havia chegado. Habilidade: Explosão de chamas. Habilidade: Tempestade de gelo. Habilidade: Tornado. Habilidade: 5 raios. Fogo, gelo, energia eólica. 4 elementos e 4 habilidades distintas florescem na população de leões. Existem todos os ataques de grupos individuais. Os atributos espirituais do mago esqueleto são muito fortes, e o poder de ataque da habilidade também é terrivelmente alto, superando até mesmo o guerreiro esqueleto. Sob uma rodada de fogo concentrado, vários guerreiros leões caíram imediatamente no chão. Lin Moyu seguiu atrás e ergueu a palma da mão. Habilidade: Explosão de cadáver. Com um grande estrondo, a vizinhança foi esvaziada. Matar deserto nível 28. Guerreiros leões, experiência mais obter pele de leão asterisco 5. Guerreiros leões num raio de 60 metros, nenhum deles pode sobreviver. A experiência crescente é como andar de foguete. Ainda havia guerreiros leões no quartel, mas eles não conseguiram impedir o avanço de Lin Moyu. Não importa quantos venham, eles também entregam comida. De repente, um cadáver foi jogado ao ar. Posteriormente, foi detonado. O monstro que estava flutuando foi morto no local e caiu com estrondo. Lin Moyu usou a habilidade de explosão de cadáveres cada vez mais facilmente. Há uma sensação de que depois de usá-lo mais algumas vezes, a habilidade de explosão do cadáver pode ser atualizada novamente. O guerreiro esqueleto entrou no quartel, sem prestar atenção aos guerreiros leões lá dentro. Esmague, esmague bem. Num piscar de olhos, os monstros no quartel foram eliminados. Svi. Flechas afiadas choveram no ar. Um grande número de arqueiros apareceu no castelo. Arqueiro leão do deserto, monstro de elite super aprimorado 0,7. Nível, 29. Força, 5.000 agilidade, 6.500 espírito, 1.500 físico, 4.500. Habilidade, 100 tiros. As flechas afiadas são densas como gotas de chuva, e os guerreiros esqueletos balançam suas facas um após o outro. O castelo tem 50 metros de altura e guerreiros esqueletos saltam alto e sobem das muralhas. Porém, a flecha afiada teve um forte impacto e, depois de tentar várias vezes, todos foram repelidos no meio do caminho. O mago esqueleto ficou sob o castelo e começou a lutar contra os arqueiros. Vários feitiços caíram e os arqueiros foram mortos um por um. No entanto, mais arqueiros preencheram imediatamente a lacuna. O arqueiro morto caiu na muralha da cidade e a visão de Lin Moyu foi bloqueada, incapaz de travar a outra parte, portanto, incapaz de usar o cadáver para explodir. A melhor maneira de romper o castelo é romper pela frente do portão. Alguns guerreiros esqueletos já haviam corrido para o portão e cortado com grandes facas. O portão é muito forte e não pode ser aberto por um tempo. A chuva de flechas no castelo nunca parou. Já que não pode funcionar acima, vamos explodir o portão. Ataque o portão com todas as suas forças. Capítulo 92. B0SS de classe mundial com matança única. Guerreiros esqueletos se reuniram em frente ao portão, atacando-o constantemente. Como alhares empilhados, os guerreiros esqueletos ficavam apoiados nos ombros e na cabeça, atacando tanto os portões quanto possível. O Seleton Magé foi dividido em 2 lotes. Magos esqueletos de eletricidade e fogo atacam o portão assim como os guerreiros esqueletos. Os magos esqueletos das séries do vento e do gelo são adequados para atacar os leões arqueiros na muralha da cidade por causa de suas habilidades de ataque em grupo. Se outras equipes vissem Lin Moyu atacando o portão da cidade assim, eles definitivamente ririam dele por ter acessórios especiais para atacar o portão da cidade, e seria muito mais fácil.
É claro que esse método de arrombar portas de Lin Moyu não é impossível. É simplesmente ingrato. E houve uma chuva de flechas caindo. Mudou para profissões comuns, há muito sofreu pesadas baixas. Apenas guerreiros esqueletos, com seu físico super elevado, atacaram o portão da cidade contra ondas de flechas. Gradualmente, Lin Moyu também sentiu que algo estava errado. Capítulo 83. Não deveria ser assim. Estou jogando tão forte que outros profissionais não conseguem vencer. Não diga que 40 pessoas, 100 pessoas não conseguem. Deve haver alguma outra maneira de cercar a cidade. Vou perguntar quando voltar. O portão do castelo é muito mais forte que o chefe da missão, e os guerreiros esqueletos atacam por 10 minutos antes de se quebrar. Atrás do portão estava um grupo de guerreiros leões que vinham se preparando há muito tempo. Guerreiros esqueletos invadem o castelo como lobos. O ataque do mago esqueleto caiu primeiro. Os guerreiros leões caíram no chão gritando. Lin Moyu ergueu a palma da mão. Estrondo! Na explosão, os guerreiros leões foram completamente exterminados. Então os guerreiros esqueletos correram para o topo da cidade e estrangularam os leões arqueiros. Poderosos monstros de elite super aprimorados não têm resistência diante dos guerreiros esqueletos que são muito mais baixos do que eles. Especialmente depois que o mago esqueleto também correu para a muralha da cidade, foi um massacre completamente unilateral. Quando Lin Moyu entrou no Castelo 04, os guerreiros leões e arqueiros leões foram todos limpos. Ao longo da estrada principal do castelo, os guerreiros esqueletos avançaram rapidamente. 13 horas se passaram. No centro do castelo, um enorme leão orc está sentado em um trono. Ele usa uma coroa na cabeça e exala um impulso poderoso. Ele se sentou lá como um rei invencível. Mesmo quando viu os densos esqueletos guerreiros, ele ainda não se importou. Quando ele olhou para Lin Moyu apenas sentiu uma enorme aura varrendo em sua direção. A respiração era enorme e até Lin Moyu estava um pouco sem fôlego. Sentia-se um forte sentimento de opressão. Este é um chefe de classe mundial. Com certeza, é completamente diferente dos chefes que vi antes. Lin Moyu viu esse nível de boss pela primeira vez, e embora estivesse assustado, ainda teve que lutar contra o mesmo. Com um aceno de sua grande mão, o guerreiro esqueleto já havia avançado. Ao mesmo tempo, a técnica de detecção de Lin Moyu também se seguiu. Tirano do clã Leão, líder de classe mundial. Nível 31. Força Agilidade, 8.000 Espírito, 4.000. Físico. Emoticon sorrindo habilidades, Hell Roar, Angry Jump, Rotating Storm. Embora já fosse esperado há muito tempo, não posso deixar de ficar assustado ao ver os atributos. O atributo de poder é 1000 pontos maior que o do guerreiro esqueleto, o que significa que o poder de ataque do tirano é muito alto. A agilidade não é baixa, o espírito está um pouco pior, não é um monstro mago, então é normal. O físico é Gundam. No mesmo nível do guerreiro esqueleto. Além disso, ele é um chefe e sua saúde é muito superior à do físico. Isso aconteceu com chefes anteriores e não é exceção. Não é realmente fácil de matar. Mate mesmo que não seja fácil, e quanto antes melhor. Desculpe, estou com pressa. O guerreiro esqueleto correu para o lado do tirano, e o tirano finalmente reagiu. Levantou-se bruscamente e pisou com força com seus pés grandes. Com um grande estrondo, a terra rachou e vários esqueletos próximos foram sacudidos. O atributo de poder não é coberto e os esqueletos que recebem o choque ficam todos feridos em graus variados. O tirano tem pelo menos 15 metros de altura, e o guerreiro esqueleto fica a seus pés, deixando apenas uma mancha preta, que é imperceptível. Parece que os dois não estão na mesma escala. Mais guerreiros esqueletos correram, pularam alto e atacaram o tirano. Agarrando o cabelo do corpo do tirano com uma mão, ele cortou violentamente com uma faca. As habilidades do mago esqueleto são constantemente ativadas,
e habilidades coloridas são lançadas no tirano, e a habilidade mágica explode no tirano. As chamas produziram uma explosão violenta. Trovões e relâmpagos caíram um após o outro. O gelo frio cobriu metade do corpo do tirano. O tornado cortou-o como uma faca. O tirano rugiu. Um enorme machado apareceu em sua mão. O machado passou e dezenas de guerreiros esqueletos foram varridos ao mesmo tempo. Derrubou uma casa após a outra. Tão forte! Lin Moyu olhou em seus olhos. Ele não sabia como outras equipes profissionais lidariam com esse chefe tirano, a outra parte era muito forte. Esses cavaleiros simplesmente não conseguiram resistir algumas vezes sob o tirano. A palma emite uma luz cintilante. Brilho vermelho sob o capô. Uma algema vermelha apareceu acima da cabeça do tirano e sua velocidade diminuiu repentinamente. Uma desaceleração de 150% retarda os movimentos do tirano. A pressão sobre o guerreiro esqueleto de repente diminuiu. O tirano também sentiu a mudança em si mesmo e, de repente, ergueu a cabeça para o céu e soltou um rugido. Habilidade: Rugido do Inferno. O rugido se transformou em uma onda de choque e se espalhou instantaneamente. Grandes áreas de casas desabaram com um estrondo. Lin Moyu também foi impactado. A armadura de esqueleto durou apenas 2 segundos antes de desmoronar completamente. Lin Moyu reagiu extremamente rápido, escondendo-se rapidamente atrás do mago esqueleto, e então colocou uma armadura de esqueleto em si mesmo novamente. Os guerreiros esqueletos ficaram chocados com o rugido, e mesmo os poucos guerreiros esqueletos no corpo do tirano não foram poupados. Neste momento, o tirano saltou alto de repente e correu em direção a Lin Moyu. Habilidade: Salto de Fúria. Vendo isso, o rosto de Lin Mo mudou ligeiramente. Se ele for atingido desta vez, ele não deverá morrer, nem mesmo se ferir. O dano é transferido para Skeleton Warriors e Skeleton Mages. Estima-se que eles serão muito prejudicados. O mago esqueleto ao lado moveu-se rapidamente e empurrou Lin Moyu diretamente por dezenas de metros. O tirano caiu no chão, abrindo um enorme buraco e sacudindo todos os magos esqueletos. Os magos esqueletos ficaram todos feridos, mas não muito gravemente. Embora o físico não seja tão bom quanto o de um guerreiro esqueleto, ele também tem um físico de 6.000 e não será morto em segundos. Lin Moyu evitou o golpe e chamas acenderam em sua palma. Uma faísca caiu na cabeça do tirano. Habilidade: Chama da Alma. O tirano de repente soltou um grito de abalar a terra. Todo o castelo estremeceu em gritos. Mesmo o chefe mundial não aguenta esse ataque que vai direto na alma. Lin Moyu aproveitou a oportunidade para recuar novamente e distanciar-se do tirano. Os guerreiros esqueletos retornaram um após o outro, mais uma vez enredados com o tirano. Se não houver habilidades. Alguns guerreiros esqueletos, com a lenta maldição de Lin Mo, foram capazes de esmagar o tirano até a morte. Só que as habilidades do oponente são muito fortes. Em particular, todas as habilidades têm um efeito de choque, o que causa problemas para o guerreiro esqueleto e o mago esqueleto. Lin Moyu fez com que o mago esqueleto se dispersasse e atacasse o tirano de todas as direções. Não importa como o tirano lançasse suas habilidades, ele não queria se livrar completamente do ataque do mago esqueleto. O tirano empunha um machado gigante, cortando ou varrendo. Por causa dos efeitos da maldição lenta, a velocidade do tirano mais que dobrou e a ameaça ao guerreiro esqueleto foi bastante reduzida. As habilidades do mago esqueleto caíram sobre o tirano como um canhão, e o tirano parecia ter uma premonição de que sua situação não era a segunda. Com um rugido alto, ele pegou o machado e girou-o de repente. O vento aumentou e o guerreiro esqueleto ficou chocado novamente. É realmente problemático, todas as habilidades têm um efeito de choque. Lin Mo ficou um pouco infeliz. Mas, novamente, se é realmente tão fácil de matar, o tirano não merece ser chamado de chefe de classe mundial. Não importa o quanto os outros times matem, o estilo de jogo de Lin Moyu é assim,
empurrando o Zero diretamente sem muitas habilidades, oprimindo completamente as pessoas. O guerreiro esqueleto não atacou novamente depois de ficar chocado ao voar. A habilidade de um tirano ainda não acabou. Um grande número de tornados apareceu ao redor do tirano, e o tornado assobiou, destruindo a casa Zero. Esses tornados se tornaram o guarda-chuva do tirano e bloquearam um grande número de feitiços. À medida que o tirano continua a girar, os tornados tornam-se mais numerosos e intensos. Estrondo! Todos os tornados se espalharam, atingindo todas as direções em um instante. Capítulo 84. Por onde passava, a terra parecia ter sido arada e as casas completamente destruídas. Vários guerreiros esqueletos não conseguiram evitar ser atingidos pelo ciclone de vento. Os ossos foram rasgados, fazendo um som de fricção feio, como se fossem ser dilacerados a qualquer momento. O fogo da alma saltou no tornado. Lin Moyu sentiu que esses esqueletos ficaram gravemente feridos em um instante e imediatamente os levou de volta para invocar a sala 310 vazia. Não esperava que as habilidades do tirano fossem tão fortes a ponto de até mesmo os guerreiros esqueletos ficarem gravemente feridos. Pense nas habilidades do Rei dos Duendes. Parece que o chefe vai deixar cair o material de joalheria do chefe, e as habilidades são muito fortes. A palma de Lin Moyu estava sempre queimando em chamas, e repetidamente as chamas da alma atacavam o tirano. Mas o tirano da habilidade parece não sentir nada. Até o fim de suas habilidades. O dano acumulado agora explodiu ao mesmo tempo. Gritos devastadores ressoaram por toda a cópia. O guerreiro esqueleto era como Shao Qian, que não poderia ser morto e atacou novamente. Alguns saltam sobre os ombros do tirano, alguns na sua cabeça, alguns no seu peito e a faca cai descontroladamente. Seguiram-se os ataques mágicos do mago esqueleto. Habilidade. Com a ordem de Lin Mo. As grandes facas de todos os guerreiros esqueletos emitiram luz vermelha ao mesmo tempo. Habilidade. Ataque furioso. Este golpe é muito forte. Onde a faca caiu, o sangue do tirano espirrou e a carne e o sangue ficaram borrados. Os gritos também diminuíram violentamente. A chama da alma não parou, caindo sobre o tirano uma após a outra. Os feitiços do mago esqueleto também estão se tornando cada vez mais violentos. Os tiranos tentaram revidar, mas com pouco sucesso. Ele explode com habilidades novamente. Depois de ter uma experiência, Lin Moyu já sabia como contorná-la. Mais uma vez não deu chance. Depois que a batalha durou 20 minutos, o tirano finalmente caiu em seu castelo Zero. Mate o leão tirano, experiência a mais. Obtenha a arma de nível ouro, machado de batalha do tirano. Obter arma de nível ouro, adaga tirana. Obter armadura de nível ouro, cajado tirano. Pegar. Coração do tirano. Tirantomal, arma de nível ouro, mais 500 de força, aumento de habilidade tomal em 25%, disponível acima do nível 30. Tirandager, arma de nível ouro, agilidade mais 500, aumento de habilidade de assassino em 25%, disponível acima do nível 30. Cajado do tirano, arma de nível ouro, espírito mais 500, aumento de habilidade do mago em 25%, disponível acima do nível 30. Coração de um tirano, item especial. Uma obrigação para elaboração. Um colar de tirano. Capítulo 93. Isso é pressionar as pessoas no chão e pisar em seus rostos. Lin Moyu soltou um longo suspiro de alívio e finalmente entendeu. Este é um dos chefes mais difíceis que ele já lutou. Neste momento, Lin Moyu ignorou um pouco a diferença de nível entre ele e a outra parte. Ele está apenas no nível 20. Não, neste momento, o corpo de Lin Moyu brilhava com uma luz branca. Depois de matar o tirano e ganhar experiência, ele já está no nível 21. Verificou instintivamente seus atributos e não pôde deixar de mostrar uma pitada de surpresa. Outras mudanças não foram muitas. Força, agilidade e físico aumentaram 30 pontos cada, chegando a 33,0.
O espírito aumentou 200 pontos e chegou a 1500. Soulflame e Summoning Skeleton Warriors foram todos atualizados do nível 1 para o nível 21. Para sua surpresa, o Mago Esqueleto Convocador também alcançou o nível 21. Inesperadamente, com o aumento do nível, atualizei juntos. É verdade que depois de aprender as habilidades, você aumentará automaticamente junto com o nível? Esse pensamento de repente veio ao seu coração, e então ele ficou chocado consigo mesmo, e houve até uma frieza por trás dele. Se for esse o caso, vou praticar algumas habilidades até o nível máximo o mais rápido possível. Caso contrário, quanto maior o nível, mais difícil será praticar. Parece que ele virá ao deserto tirano novamente e dependerá da fruta do deserto para cultivar habilidades. No momento em que Linmo estava pensando nisso, o pote explodiu na lateral da copiadora. Os sinos tocaram um após o outro. 6 toques seguidos. 3 tons é um novo recorde para cópias comuns. Os 6 tons representam um novo recorde para cópias grandes. Não havia ninguém fora da sala de cópias. Centenas de pessoas estavam lotadas no salão de réplicas, e centenas de pares de olhos olhavam para a cortina de luz da réplica do deserto tirano. Não só eles, mas as pessoas fora do Réplica Hall continuaram se teletransportando e correndo diretamente para o Réplica Hall. Todos foram chamados pelas pessoas lá dentro. Está saindo, está saindo. Eu não esperava que a equipe da Bailey Academy pudesse realmente estabelecer um novo recorde. É um milagre que tenham se passado apenas 14 horas desde que eles entraram. Pode não ser um novo recorde estabelecido pela Bailey Academy. Ou seja, Lin Moyu também entrou, talvez o novo recorde tenha sido estabelecido por ele. Lin Moyu? Nunca ouvi falar, cadê o pequenino? Que tipo de equipe ele liderou? Uma voz arrogante soou e o grupo entrou na sala de cópias. Eles usam roupas uniformes com um logotipo uniforme. É Bailey Seng da Academia Bailey. O neto do reitor da Academia Bailey, Bailey Seng. Os olhos de Bailey Seng estavam orgulhosos e ele entrou com o povo da Academia Bailey e disse friamente: "Em qual academia você falou Lin Moyu?" "Não ouvi falar." Uma cópia da equipe que ele trouxe. A banda de voz está cheia de arrogância. Alguém disse em voz profunda: Lin Moyu entrou sozinho e escovou sozinho. Escova única. Ha 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 ha. Bailey Shen de repente caiu na gargalhada maníaca. Cópia grande de furto único. Você está brincando comigo? Os olhos de Bailey Seng mostraram uma luz forte e ele estava prestes a começar se não concordasse um com o outro. O homem ficou obviamente surpreso, mas ainda teve a coragem de dizer: é só para falar a verdade, Lin Moyu é na verdade uma cópia de uma pessoa e todo mundo já viu isso. Na verdade, Lin Moyu entrou sozinho e nunca mais saiu. Ou seja, é possível que a sua academia Bailey ainda não tenha permissão para inserir a cópia. Bailey Shen franziu a testa. Lin Moyu, quem é? Nesse momento, alguém próximo a ele sussurrou: parece que ouvi dizer que ele estabeleceu 2 novos recordes no salão de cópias nos últimos 2 dias. Mas é tudo de baixo nível, uma floresta mutante, um ninho de aranha. E algumas pessoas dizem que ele parece ter algo a ver com Shirakami-sama. Bailey Shen olhou para as 2 cópias e ao mesmo tempo que viu o novo recorde estabelecido por Lin Moyu, também ficou surpreso com o resultado recorde, que foi um pouco exagerado. Ele percebeu um problema, então, na verdade ele está apenas no nível 20. Quase, no máximo nível 22, caso contrário você não conseguirá entrar no ninho da aranha. Os cantos da boca de Baixin Shen revelaram um forte desdém. Um garotinho com o nível máximo de 22, entrando sozinho em uma cópia grande, realmente não conhece a altura do céu. É apenas um cara grandioso, não pense que a sorte bateu 2 novos recordes, apenas pense que o mundo é invencível. Que tipo de coisas estranhas existem em cópias grandes? Quem se atreve a dizer que podem escovar sozinhas? Talvez ele esteja apenas dormindo na cópia. Suas palavras foram ecoadas pela maioria das pessoas.
Especialmente as pessoas da Academia Bailey mostraram um sorriso desdenhoso. De repente, uma voz soou: acho que Lin Moyu pode ser escovado sozinho. 000 centenas de milhas de Vitória ouviram o prestígio e viram Xuan. É uma mulher e ela não parece mal. Ele também ficou com vergonha de ficar com raiva de uma garota e bufou: quer saber? Xuan disse: eu acredito em Lin Moyu. Bai Lixin disse friamente: você acredita que há um peido? Xuan também bufou e o ignorou. Neste momento, uma luz dourada irrompeu da Tiran Quest e iluminou todo o Réplica Hall. A luz dourada caiu sobre a réplica da cortina de luz, mostrando uma linha escrita. O coração do tirano caiu. É seguido pelo ponto no tempo da queda. Se você quiser reconquistar o coração de um tirano, terá que esperar até um ano depois. Depois de um ano, esta linha desaparecerá, indicando que o coração do tirano pode cair novamente. Uau! Todo mundo está fervendo de novo. Isso realmente derrubou o coração de um tirano. Boa sorte! Não é sorte, é jogar rápido o suficiente. Ele deve ter matado o tirano em 1 hora, caso contrário seria impossível derrubar o coração do tirano. Bai Lixin riu: bom trabalho. Acabei de dizer que nós da Academia Bailey não vamos apenas estabelecer novos recordes, mas também conquistar o coração de um tirano. De agora em diante, minha Academia Bailey também terá joias boas. Todos na Academia Bailey também mostraram alegria. Capítulo 85. Não apenas quebrar recordes, mas também conquistar o coração de um tirano é uma grande honra. Todos os cadetes da Academia Bailey tinham luz no rosto. Quanto a Lin Moyu, já havia sido esquecido por Bai Li Seng. A cortina de luz foi atualizada novamente. A equipe que anteriormente ocupava o primeiro lugar desceu para o segundo lugar. Um novo recorde apareceu oficialmente. Lin Moyu, nível 21, 14 horas, 11 minutos e 43 segundos. Quando o nome de Lin Moyu apareceu, todos ficaram surpresos. O sorriso de Bai Li Seng congelou em seu rosto. O orgulho agora de repente se despedaçou. É como cair do céu para o inferno. Ele tinha a ilusão de que todos ao seu redor estavam assistindo suas piadas. Vergonha, constrangimento, vergonha, todos os tipos de emoções aparecem no coração, amargas. Lin Moyu, quem diabos é esse cara? Bai Lixin cerrou os punhos e culpou Lin Moyu por todas essas coisas. De repente, um flash de luz brilhou na frente da cópia e uma pessoa apareceu à vista. Lin Moyu saiu da cópia e olhou para a área ao redor cheia de gente, sentindo-se muito desconfortável. Em particular, parecia haver um par de olhos olhando para si mesmos, cheios de raiva. Parecia haver um pouco de depressão na raiva. Você é Lin Moyu? Lin Moyu se sentiu estranho, ele não conhecia essa pessoa. Você mexeu com ele? Mas isso não é importante, só agora saiu a cópia, a primeira coisa a fazer é entregar a tarefa. Claro, é tarefa dos deuses brancos. Ativando a pedra de teletransporte, Lin Moyu saiu da sala de cópias. Sendo vigiado por tanta gente, é estranho se ele não for embora, ele não é um macaco no jardim de ação, 0 milhas de Vitória. Vendo que Lin Moyu não cuidou nada de si mesmo. Não se colocou nos olhos de jeito nenhum. Irritado, um rosto corou e disse com raiva: vamos. Depois disso, ele usou a pedra de teletransporte para sair, e quem veio com ele também usou a pedra de teletransporte para sair. Aqui eles não têm cara de ficar. Sempre sinto que a maneira como os outros olham para mim não é muito certa. Não quero voltar nos últimos tempos. Vergonhoso, desconfortável, vontade de chorar. Finalmente desapareceu, a Bailey Academy é uma grande perda desta vez. Amanhã, esse assunto se espalhará por toda a academia e a Academia Bailey com certeza será muito famosa. Ou seja, quem os deixou ser tão destacados e arrastados um por um como se fossem 2580,000, mereceu o azar. Esse rosto é o pisoteio do lobo pressionado no rosto pelo chefe Lin.
Obediente. Vocês acharam não? O grandalhão passou pela cópia e estava apenas no nível 21, o que significa que ele estava apenas no nível 20 quando entrou no livro. Cópia grande de pincel único nível 20, isso é algo que um humano pode fazer. Necromante, existe realmente uma profissão tão forte? Mesmo que a profissão seja forte, é impossível ser forte a este ponto, ele deve ter um talento despertado, e não é um talento comum. Shua ouviu essas palavras e estava de muito bom humor. Parecia que Lin Moyu havia conseguido e estava mais feliz do que seu próprio sucesso. Vou apenas dizer que você está bem. Xuan sorriu e saltou para longe da copiadora. Depois que Lin Moyu retornou, ele contatou Bai Yuan pela primeira vez. O que está acontecendo? Não consegue encontrar uma equipe? A voz preguiçosa de Bai Yuan soou no comunicador, e esse cara parecia estar descansando. Lin Moyu sussurrou. Consegui o coração de um tirano. Ah, entendi. Jovem. O que? No momento seguinte, Bai Yuan de repente soltou um grito estranho. Você diz isso de novo. Lin Moyu só poderia repetir novamente. Obtive o coração de um tirano. Tão cedo, não demorou muito para que a tarefa fosse entregue a ele. Bai Yuan perguntou, onde você está? Lin Moyu disse, estou no dormitório. Você vai até a porta do dormitório. Bom. Capítulo 94, onde ganhar pontos de contribuição, o campo de batalha Yuan. Tinha acabado de terminar sua ligação com Bai Yuan. O comunicador vibrou um pouco. Estabeleça um novo recorde na missão Tiran Desert. Ganhe 5.000 pontos, 30 pontos de contribuição. Disponível apenas uma vez. Ao ver a mensagem, Lin Moyu sorriu levemente. Masmorras grandes recompensam muito mais. É uma pena que você só consiga uma vez. Na porta do dormitório, Lin Moyu viu Bai Yuan. Antes que ele pudesse falar, Bai Yuan estendeu a mão e agarrou Lin Moyu, e os dois desapareceram instantaneamente, e Bai Yuan usou uma pedra de teletransporte para se teletransportar com Lin Moyu. No segundo seguinte, Lin Moyu se viu fora de um pequeno pátio. O pátio fica na montanha, que parece muito tranquilo, cercado por florestas de bambu, e o vento é muito confortável. Já era noite, o luar brilhava e o céu estava cheio de estrelas. Há bambu crescendo no pátio e pequenas lâmpadas mágicas estão penduradas nele, fornecendo iluminação fraca ao pátio. Mostra a extraordinária concepção artística do dono do pátio. Lin Moyu ficou um pouco pasmo, ele gostava de uma casa assim. Bai Yuan ficou muito satisfeito com o desempenho de Lin Moyu. Esta é minha casa, não é ruim. Bom. Lin Moyu assentiu em reconhecimento. Na era atual de monstros e feras ferozes, quase ninguém vive na natureza. Todos vivem na cidade, guardados pelo exército murado, que é muito perigoso na selva. Estima-se que apenas pessoas como Bai Yuan viverão na natureza. Vamos entrar. Bai Yuan sorriu e entrou com Lin Moyu. Passou pelo quintal da frente, não entrou na sala e foi direto para o quintal. No quintal, uma mesa de chá está repleta de chá perfumado. No quintal estava sentado um homem de meia idade que parecia gentil e vestido com vestes, como um erudito. Lin Moyu ficou maravilhado quando o viu. Então ele tomou a iniciativa de falar e saudou respeitosamente. Lin Moyu viu o Sr. Men. Men Yanwen, assim como o Deus Branco, ninguém conhece cerca de 310 pessoas no Império Shenxia. Um dos profissionais mais fortes, um grande mestre de formação de nível divino, Men Yanwen. Ele é respeitado como Sr. Men. Ele fez contribuições notáveis ao Império Shenxia. Assim como Shirakami, seus feitos foram escritos em livros didáticos. Lin Moyu também viu as fotos de Men Yanwen em livros, também leu seus feitos zero e tem respeito por Men Yanwen em seu coração. Men Yanwen sorriu e acenou com a cabeça. Venha, sente-se e tome um gole de chá. Bai Yuan sorriu. Não seja tão contido, o velho Men fala bem. Tire o coração de um tirano. Lin Mo tirou o coração do tirano.
O formato é como um coração, é um pouco macio ao toque e parece uma criatura viva. Men Yanvin olhou para ele. É realmente o coração de um tirano. Bai Yu olhou para Lin Moyu. Você realmente foi para o pincel único? Lin Moyu acenou com a cabeça. Escova única. Bai Yu mostrou um olhar estranho. Como você superou o passado? Esse. Lin Moyu não sabia como responder e hesitou. Acabei de passar por 0. Bai Yuan também percebeu que fez uma pergunta estúpida. Como está a nota? Men Yanvin falou. Lin Moyu respondeu honestamente, 14 horas acenando com a cabeça. O rosto de Bai Yuan mostrou choque. A velocidade acabou sendo tão rápida, por assim dizer, que o poder de combate individual de Lin Moyu ultrapassou até mesmo a equipe de 40 pessoas. Além disso, Lin Moyu estava apenas no nível 20 quando entrou na cópia. O nível 20 pode atingir tal poder de combate, e então o poder de combate pode ser mais forte depois disso. Se você puder virar 3 vezes. Bai Yuan pensou um pouco animado. Men Yanvin estava muito mais calmo e não disse nada. Não são maus resultados, velho Bai. Prometa aos outros que farão coisas. Isso é natureza. Bai Yuan pegou um talismã. O talismã de resfriamento primário, Aia, mas exatamente igual ao que Lin Moyu tinha visto antes. Bai Yuan disse, este talismã de resfriamento é seu. No futuro, se você quiser atualizá-lo para um talismã de resfriamento de nível médio, o avançado talismã refrescante, você tem que confiar em si mesmo. Posso lhe dizer como atualizar. Lin Moyu sabia que não havia almoço grátis e disse imediatamente, qual é o comando do Deus Branco? Vendo Lin Moyu tão bem, Bai Yuan ficou muito satisfeito. Isso não é urgente. Eu pergunto se você deseja entrar no seminário Gênesis. Bem, eu perguntei conscientemente. Lin Moyu disse suavemente, sim. Bai Yuan sorriu. Eu sei que você sobe de nível rapidamente e seu nível não é um problema. O que falta são pontos de contribuição. Lin Moyu ainda acenou com a cabeça, sim. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.